Renault Kardian, a aposta da Renault para os anos até 2027. Esse é o primeiro carro que está no plano da marca aqui no Brasil e até mesmo para a América Latina. Renault Kardian chega no Brasil em 3 versões e aqui a gente está experimentando primeiro a versão mais completa, Premier. Sobre ela, o nosso vídeo de hoje para aquela nossa análise detalhada. A parte dianteira é um dos pontos que chama bastante atenção nesse carro, especialmente por conta, da quantidade de materiais que a gente tem aqui. Então, quando a gente se aproxima um pouco mais dele, a gente já consegue primeiro ver o conjunto óptico desse carro, que é formado por 3 porções, nessa versão só, mas eu vou te explicar. Aqui fica então o DRL e também a luz de seta. O bloco principal, esse aqui intermediário, a gente tem então a luz baixa e a luz alta do carro, conjunto totalmente em LED. E nessa versão Premier, ela tem o farol de neblina aqui nessa porção inferior do para-choque. A gente percebe que é um farol de neblina de LED, todo o conjunto é de LED. Mas esse farol auxiliar aqui embaixo, ele só está presente na versão mais completa. Mas a grade do carro já é nesse preto piano, com vários losangos que servem também para ornar o novo símbolo da Renault, que estreia aqui no Brasil no Renault Kardian. Essa versão mais completa, ela também tem a grade inferior ali com o radar frontal e os sensores de estacionamento. E daqui já dá para a gente poder ter uma ideia da visão que essa frente tem, é imponente. Na lateral a gente tem rodas de liga leve de 17 polegadas, que já vem a partir da versão intermediária. E a gente percebe um desenho típico de um crossover aqui, com esses apliques aqui, as molduras na lateral, um espelho retrovisor pintado em preto com o repetidor de seta e também as maçanetas pintadas. E aqui no Kardian tem outras coisas bem interessantes. Estou falando das barras no teto. É que essas barras elas foram projetadas para que possam permanecer assim na posição longitudinal do carro, ou então você pode aqui levantar essa porção, vai tirar esse parafuso e colocar ela lá para aquela diagonal e aquela de lá você vai trazer para cá. E aí com isso você vai ficar com as barras transversais aqui na parte superior do carro. E assim você não precisa comprar uma outra barra para instalar sobre essa. Você já vai ter a própria barra, mas posicionada de uma outra forma. O teto dessa versão Premier também é em preto e a gente tem aqui o conjunto muito bonito com esse tom laranja. Quando a gente olha aqui para a parte traseira desse carro, as lanternas elas têm esse formato em C, avança um pouquinho ali para a tampa do porta-malas. A gente também tem o novo logo ali atrás do Kardian e também tem a câmera traseira, porque o que acontece? Esse carro ele tem um sistema de câmeras que dá a volta toda no carro. Então tem uma câmera na frente, outra na lateral esquerda, na direita e também aqui atrás. Agora a gente percebe ali também um para-choque com uma boa área sem pintura, exatamente para garantir esse estilo mais crossover, e o aplique ali na parte inferior. Aqui dentro do porta-malas a gente tem um bom espaço, um espaço aí com mais de cerca de 350 litros, vou deixar o número para vocês acompanharem. Ele é muito profundo, então vocês vejam o seguinte, ó, essa mochila, olha a altura que ela tem aqui para baixo, ó. Eu consigo colocar metade dela para dentro do porta-malas. Então é um porta-malas sim, bastante profundo, 2 ganchinhos para pendurar sacola de um lado, os outros 2 do outro e mais a iluminação. Bem forrado, acarpetado, um conjunto inclusive com 2 alças para a gente poder puxar ele aqui e o botão do trinco elétrico que esse carro aqui tem. Fechamento, padrão de todos os carros. A chave do Kardian é esse tipo aqui, cartão presencial, que também está lá no Renault Duster. Esse carro aqui é interessante porque ele tem o sistema mãos livres, então olha só ali no espelho. Quando a gente se afasta do carro, ele tranca a porta automaticamente. Eu posso ficar com essa chave no bolso, que também quando eu me aproximar de novo do carro, olha só, ele já vai então liberar as portas, destravar as portas e eu posso fazer o acesso. Agora vocês viram que o vidro está aberto e ele não levanta o vidro de forma automática. Vamos ver se ele vai fechar o vidro. Travou a porta, agora estou aqui segurando e aí você precisa segurar até o fim então para que ele possa fazer o fechamento. Mas a grande vantagem é você se aproximar e se afastar do carro e não precisar se preocupar se o carro vai trancar, porque ele vai trancar sozinho. Olhando para a parte interna, é interessante antes a gente olhar para cá para a porta. Olha só o desenho. Essa parte aqui é fixa, então quando você abre a porta, ele traz
a porta apenas com a borracha do vidro, mas mantém essa outra porção. Isso já acontecia lá no Megane, por exemplo, então a Renault já tem esse tipo de desenho há mais tempo. Olhando agora sim para a porta, revestimento preto e o ambiente light, exclusivo dessa versão Premier. Porção emborrachada, suave ao toque, nesse material aqui imitando couro, com costura aparente também nessa versão Premier. Olhando para cá para o banco, ele é muito bonito e te acomoda super bem. Tem boa aba lateral, esse banco te encaixa perfeitamente, não te deixa balançando quando você está rodando, depois a gente vai poder dirigir, vai dar para perceber um pouco. Regulagem de altura. Lá no centro a gente tem esse console elevado, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. Quando a gente consegue se acomodar aqui no Kardian, a gente tem o seguinte, ó, esse volante já com o desenho novo, direção elétrica, bem macia. Ele é um volante então que é forrado em couro, um volante em que eu tenho aqui os comandos para interagir com o controle de cruzeiro e limitador de velocidade na esquerda e para interagir lá com a tela aqui na porção central. Então, eu indo para cima e para baixo, eu já vou conseguir mudar a visualização lá no painel na direita, olha só. Eu vou ter ali informações do consumo, vou ter informações da distância percorrida, também pressão dos pneus, e aí volto para essa tela mais minimalista. Isso no botão para cima e para baixo. Mas eu tenho nessa outra tecla aqui opções de telas. E aí eu estou com a tela do conta-giros, eu tenho essa outra porção mais minimalista e tenho também aqui a tela das assistências ao condutor. E se eu fizer a mudança no modo de condução aqui, eu vou ter então mais Sense, Sport e Eco. Sempre quando você liga, ele fica no mais Sense. Se você quer andar sempre no Sport, vai ter que fazer essa alteração. Ou se quiser andar sempre no Econômico, também vai ter que fazer essa alteração, porque ele liga sempre no mais Sense. E aí, se você altera para cá para o Sport, olha só o que acontece. A tela já fica com esse desenho vermelho aqui, e aí a gente vai ter também aqui, ó, o próprio conta-giros com vermelho, vai ter essa outra porção com esse outro desenho, com essa outra ambientação de tela. Olhando mais um pouco para o painel, todo o material dele, toda essa porção, ele tem em plástico rígido. No entanto, nessa versão Premier, a gente tem aqui esse aplique suave ao toque com essa costura aparente. Porção aqui em preto piano e aqui as teclas do ar-condicionado, que são muito bonitas, vistosas, estão lá no Duster também. Esse controle é muito interessante. Quando a gente olha para esse painel aqui, é uma boa ambientação. É que a sensação que todo esse conjunto aqui nos dá não é de estar num carro básico, num carro muito simples que tem rebarbas, por exemplo. Aqui não tem nenhuma rebarba, o carro tem um desenho de painel muito correto e um encaixe perfeito de todas as soluções. E quando a gente se acomoda aqui no banco, a gente percebe que as abas laterais que ele tem me deixam numa posição super correta, que não faz o corpo ficar jogando para um lado ou para outro quando a gente está dirigindo. Então a gente tem aqui um apoio muito bom quando está experimentando esse Kardian. Abaixo aqui do ar-condicionado a gente vai ter então um carregador de celular por indução, freio de estacionamento elétrico, botão do parque e aqui a alavanca do tipo joystick para esse câmbio automatizado. Tudo isso está baseado nesse console elevado. Um pouco, né, como já acontece lá no Fiat Pulse Abarth ou na linha do Fiat Fastback. Eles também têm esse console elevado. Só que aqui por uma questão de necessidade, porque essa alavanca ela precisa ficar alta, já que ela é pequena, então você precisa ter essa porção mais próxima de você. Mas aí com isso, acaba tirando um pouco da perna quando você está dirigindo com controle de cruzeiro e não precisa botar o pé no acelerador, ou a perna esquerda do ocupante também acaba esbarrando um pouco mais aqui. Isso é uma característica dos carros que tem esse tipo de configuração de console. Mas aqui no Kardian a gente tem uma necessidade que é por conta dessa alavanca. Tem mais uma porção aqui, posso tirar esse porta-copos que a gente tem aqui e aí vou encontrar mais um espaço para objetos. A Renault promete 8 litros de capacidade, aqui embaixo do descansa-braço também tem, e é um descansa-braço aqui fofinho, até a mesma peça usada hoje na Duster Intense, e que também está presente aqui. A gente consegue correr ele para frente ou para trás. Agora eu vou te mostrar um pouco do que a gente vai encontrar aqui no banco de trás do Kardian, e já vendo que a porta faz aquele mesmo esquema, olha só, a abertura nos traz a borracha apenas e mantém, né, aquela outra porção central lá fixa. Já podemos perceber que o revestimento das portas aqui atrás é diferente, não tem o aplique preto, também não tem o aplique emborrachado suave ao toque. Outros carros também já fazem isso aqui, mas para a gente poder fazer essa ressalva.
O banco ele acomoda super bem os ocupantes porque ele é um banco anatômico, pouco anatômico, mas com um encosto inclinado. Vou falar mais disso depois. E ali na porção central, as duas saídas USB, ou melhor, as duas portas USB, exatamente para que você possa carregar os seus telefones celulares e com duas possibilidades aqui atrás. Acomodado aqui atrás do Kardian é muito interessante porque a gente já percebe que você deita um pouco mais o encosto, né, as suas costas, porque o encosto é um pouco mais deitado, você fica mais reclinado. Essa é uma posição muito correta e no Fiat Pulse não é assim, ele vai ficar um pouco mais ereto. Outra diferença aqui, ó, minha perna está encostando toda ela no banco. Você não fica com o joelho elevado, não, você fica na posição mais correta aqui. Então, para fazer viagem aqui atrás é muito bom. O ocupante tem bom espaço, tem boa movimentação de pés aqui atrás do banco. Você encontra um bom espaço e principalmente um conforto para os ocupantes, porque eu também consigo olhar para frente por cima aqui do banco do motorista. Então, isso é importante porque você fica numa posição mais elevada e com isso garante conforto e garante mais visibilidade para aproveitar a viagem. Quando a gente fala de conjunto propulsor, a gente tem aqui um dos projetos mais atuais que a gente tem hoje no mercado. É a mesma família daquela que foi projetada junto com a Mercedes pela Renault e trouxe lá para o Duster ou para o antigo Captur um motor 1.3 turbo. Porém, aqui ele é 1.0. E como é que a Renault faz isso? Retirando um cilindro desse conjunto propulsor. Então, o que a gente tem aqui? Um desenho igual ao do 1.3, tal como a Fiat fez lá com os seus 1.0 e 1.3, mas com um cilindro a menos, ele compartilha as peças, compartilha, por exemplo, pistões, anéis, outros componentes, e aí você ganha em escala de produção e também ganha pelo fato, né, de o consumidor ter um motor que mais mecânicos vão poder ter uma condição mais favorável para fazer a manutenção. A Renault afirma que 60%, ou melhor, 70% das peças desse conjunto propulsor aqui são compartilhadas com o motor 1.3. Só que esse bloco, ele tem uma série de avanços. Ele tem um bloco no formato delta, então com isso, o que a gente tem aqui nesse conjunto propulsor? Um bloco que tem menos massa, menos área para que ele possa chegar na temperatura ideal de funcionamento. Ele também tem nas suas partes internas um tratamento com carbono para que reduza o atrito. E além disso, ainda tem uma injeção direta de combustível com o bico injetor posicionado exatamente em cima do cilindro para que o spray de combustível dentro do motor possa ser feito com uma queima mais otimizada. Então esse motor aqui ele está muito em sintonia com o que é de mais avançado hoje no mercado e que coloca aqui o carro da Renault entre os mais econômicos, se não o mais econômico do mercado, mas consegue aliar muito bem essa economia com o desempenho, porque o carro tem boas retomadas e boas acelerações. Tem uma diferença aqui do Kardian quando a gente fala em termos de motor, retomadas e acelerações lá para os carros da Stellantis. É que aqui na linha da Renault, a gente nunca teve, por exemplo, acelerações instantâneas que te dão a sensação de colar no banco. Esse motor aqui não produz essa sensação. Esse motor produz uma retomada um pouco mais linear, em que o carro vai ganhando velocidade de uma forma mais tranquila e mais suave. E esse carro aqui, com os seus 220 Nm de torque que ele possui, já consegue entregar 200 desses 220 a 1.750 rotações. Então, logo na primeira arrancada, você já tem todo o desempenho do carro. Então, a gente pode olhar com mais detalhes aqui. A gente já vê, olha só, um coxim do motor aqui maior para poder suportar um motor que tem menos cilindros, então ele é um motor pequeno que está posicionado aqui. Agora um motor, né, que a gente percebe que é bastante trabalhado. E aqui, ó, junto aqui nos bicos injetores, na rampa, a gente vê a posição em que os bicos injetores estão exatamente colocados sobre o centro dos cilindros. Isso é muito importante. Dentro, como eu falei, tem vários revestimentos, tratamento em carbono, ele tem também uma válvula Westgate eletrônica que vai trabalhar com até 1.5 bar e essa válvula vai controlar a entrada de ar no turbo para que, se você tiver numa tocada mais esportiva, ele vai te atender, vai encher mais o turbo e vai dar mais força. No entanto, se você tiver numa tocada mais tranquila, ele vai encher apenas o suficiente o turbo para poder te entregar um pouco mais de economia. E aí, casado com tudo isso, vem o câmbio automático.
Essa caixa de marchas, ela é um câmbio automatizado, não é um câmbio automático, nem um CVT, como por exemplo é utilizado lá na Renault Duster quando ela é com um câmbio automático. A Renault fez essa opção porque entende que o câmbio automatizado, daqueles que não precisam fazer a troca, depois do manual no caso, é o que menos tem perda, o que menos vai ter, por exemplo, um desperdício de energia. Por conta disso, a Renault então fez o uso desse câmbio que já era utilizado em outros carros lá na Europa, e ele tem então dupla embreagem úmida, então não é aquela embreagem seca que a gente tinha no PowerShift de tempos atrás. São duas, entre aspas, meias caixas, uma embreagem controla as marchas pares, a outra controla as marchas ímpares e já deixa, claro, pré-condicionada a próxima marcha para que o carro possa fazer esse engate que a gente vai ver que ele é muito rápido e muito preciso. Com isso, a ideia é trazer para esse carro aqui mais economia de combustível, porque esse câmbio, como eu disse, né, ele tem menos perda em relação a um câmbio CVT ou a um câmbio automático tradicional, de acordo com o entendimento da marca. Então, como a ideia era ter uma eficiência energética maior, houve essa adoção nesse carro. Começando então nosso percurso aqui com o Renault Kardian, vou dar a partida nele inclusive agora pela manhã. O botãozinho está aqui atrás, até um pouquinho escondido, mas perfeito. O carro ficou na rua, então por isso ele fica, né, com os vidros embaçados. Agora, a questão é, nosso joystick aqui, puxo para baixo, já joguei ele então no drive, aperto aqui, tirei o freio de mão, já percebi que ele aliviou o pé do pedal. Então, começando o percurso aqui por dentro do bairro, vai ter algumas ruazinhas com alguma imperfeição e já dá pra gente começar um pouco avaliando o que é essa suspensão aqui, ó. Vou jogar ele em cima da imperfeição. Dentro da linha da Renault a gente tem carros que têm suspensões que são macias, que são bem intercaladas entre a maciez, né, e um conforto dinâmico, né, um acerto dinâmico, melhor dizendo. Aqui no Kardian, ela casa super bem com essa condição, olha só, de você fazer uma virada de esquina e o carro não inclinar e a suspensão tá sempre pronta, tá com ela em dia, na hora, pronta para te responder. Então quando você passa em alguma ondulação aqui, ó, a gente sente um pouquinho mais do que em outros modelos da Renault. Então ele tem um ajuste, um pouquinho a coisa mais esportiva do que outros carros, um ajuste, né, para um acerto dinâmico um pouco mais esportivo. Mas se a gente for comparar com o Pulse, aqui a gente tem uma suspensão que é um pouco mais macia e que tem um comportamento mais para o conforto do que o Pulse tem. Ainda que os dois carros tenham um ajuste dinâmico muito bom e muito perfeito, né, muito pensado para essa questão da condução, aqui tem um dedinho a mais de suavidade. Para arrancar no semáforo, olha só, 1/3 de carga no acelerador, a aceleração é rápida, ele ganha velocidade rápido e em seguida, né, a gente já consegue avançar e sair até mesmo na frente dos outros carros. Esse carro ele tem uma posição de condução interessante, porque você consegue baixar o banco bem, para quem gosta de dirigir mais baixo, e também o banco pode ficar mais elevado na posição em que eu estou agora, em que eu gosto de conduzir com uma altura um pouco maior do solo. Então, tem condições de qualquer tipo de motorista conseguir se achar e encontrar uma boa posição. Com o banco no lugar, com a regulagem de altura, enfim, eu tenho a regulagem de altura aqui no volante, só que ele despenca, né? E é um volante pesado, até isso eu achei um pouquinho estranho. E ele também tem a regulagem da profundidade. Então, tudo isso está aqui na nossa mão. Mas é fácil da gente conseguir depois se acomodar no carro, os espelhos são bons, ainda que eles não sejam enormes, mas eles são bons. Visibilidade aqui para trás pelo espelho retrovisor central me mostra todo o vidro lá atrás, ainda que o vidro agora esteja um pouco embaçado, mas eu consigo ver todo o vidro lá atrás. E é fácil da gente poder se comportar no trânsito, da gente poder se posicionar, porque não é um carro grande, não é um carro de proporções avantajadas, é aquele típico tamanho de carro, vamos dizer assim, padrão. Outra coisa que é interessante é a boa altura que ele tem em relação ao solo. A gente está aqui de fato num crossover, então o carro tem um pouco mais de altura em relação a um hatch padrão, e isso nos dá mais segurança quando for enfrentar, né, alguma ponta de calçada, quando for passar por algum tipo de obstáculo. Isso o Kardian consegue nos deixar mais tranquilo, porque ele tem também bons ângulos de ataque.
tanto na frente quanto atrás. Então a gente pode fazer aquele acesso em garagem, fazer aquela passada que a gente vai precisar. O alinhamento do carro em si também é bom, porque aqui o meu nariz está quase aqui, ó, na reta do símbolo da Renault, no padrão onde fica em quase todos os carros. Então estou com o painel e o volante e os comandos aqui atrás também voltados todos para o motorista. A ressalva que a gente precisa fazer é o seguinte: esse painel de instrumentos, esse cluster, ele é bom, ele é bonito e ele tem boa qualidade. Ele fica vistoso para a gente olhar. No entanto, quando a gente coloca ali para que ele apareça o RPM, ele não tem marcação numérica na escala, só tem o 7 e o 8 lá no fim. E você fica apenas vendo aquela barra gráfica ali, né, em que ela, ó, sobe ou desce conforme a sua aceleração. Isso é algo que, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas talvez vai fazer mais sentido, para quem não domina tanto, enfim. Mas para alguém que é um pouco mais entusiasta e que quer explorar um pouco mais o carro, esse contagiros aqui ele fica devendo um pouco. Uma outra situação é que quando você muda aqui da tela do contagiros para a tela minimalista, então ele só vai deixar o velocímetro digital. O Kardian tem um painel com um espaço de cluster maior do que essa tela que ele tem aqui. Então a tela acaba ficando pequena, ainda que ele tenha umas barras ali na lateral para tentar trazer um pouco mais de volume, né, para tentar não ficar tão vazio o espaço. Aqui no Kardian a gente tem essa percepção de que a tela fica menor, né? Então eu fico na dúvida se colocar dois relógios ali, um contagiros e um velocímetro analógico e uma tela menor no centro, talvez não seria mais interessante do ponto de vista da visualização. Agora, nessa tela das assistências aqui tem uma informação muito legal que o carro identifica quando vai um outro veículo à nossa frente, e ele também já vai calculando o tempo de distância que a gente fica para os veículos que estão na nossa frente. Agora, por exemplo, ó, ficou a moto aqui. Vamos ver se ele vai calcular um pouco mais ali o tempo, ó, 0,8 segundos, 1 segundo, e aí ele fica vermelho ou fica em amarelo para te chamar a atenção se você está dirigindo muito perto, ou agora, por exemplo, em verde, que passou para quase 2 segundos. Então ele fica com essa instrumentação ali, apontando para a gente, né, dizendo que se a gente está andando muito perto ou não dos outros carros. Outras assistências que esse carro aqui tem, que são importantes para você rodar dentro da cidade, fica por conta aqui, ó, do alerta de ponto cego ali no espelho retrovisor. Então eu tenho ali o espelho, né, me apontando quando se aproxima um carro. O problema é que o alerta ele dá somente quando o carro sai do espelho retrovisor, né? É só quando ele já está no ponto cego mesmo. Tem outros carros que te dão esse alerta um pouco antes, né? Mas aqui não, aqui no Kardian, quando o carro saiu do campo de visão do espelho, aí ele dá o alerta. E se eu ativar o controle de cruzeiro, olha só, ele pode frear automaticamente até que ele faça essa função aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu quis demonstrar para vocês que esse carro tem controle de cruzeiro, vou mostrar o funcionamento agora daqui para frente, mas eu quis aproveitar o sinal para te mostrar o seguinte, que se você está andando no controle de cruzeiro acionado, ele vai mantendo a distância do carro da frente, mas se o sinal fechar em algum momento, ele vai diminuir a velocidade, mas não vai até a parada total. Vai chegar um determinado momento em que ele vai dar um bip aqui no painel, vai aparecer uma mensagem e vai te entregar a condução do carro e você vai ser o responsável por ir até a parada completa. O controle de cruzeiro desse carro ele é acionado aqui pelo lado esquerdo, tem limitador de velocidade ou controle de cruzeiro, você escolhe o que você quer utilizar. Controle de cruzeiro, a gente pode presetar aqui uma distância. Para rodar na cidade eu vou deixar uma distância mínima, mas eu vou programar para que o Kardian ande até os 60 km por hora no limite aqui da via em que a gente está andando aqui em Porto Alegre. E aí programei para ele também andar na distância mínima, que é o suficiente para você rodar na cidade. E agora o que está acontecendo aqui? A moto que está ali na frente e o outro carro, eles estão andando numa velocidade menor do que os 60 km por hora. Então, o Kardian vai fazendo reduções, como ele fez agora quando essa caminhonete entrou aqui na nossa frente, e vai manter essa distância que está presetada em relação ao carro que está indo à nossa frente. Então, esse controle de cruzeiro você pode utilizar também dentro da cidade, ele funciona aqui a 40, 50 km por hora, você pode também fazer o uso desse assistente.
E aí no trânsito, né, é muito tranquilo de poder manter as velocidades. Agora, com a roda aro 17 polegadas, a gente tem aqui no Kardian uma sensação um pouquinho maior da imperfeição que a gente sente no piso. Então a gente tem aqui uma condição em que ele vai te transmitir um pouquinho mais, ó, até no solavanco aqui dessa faixa de pedestres elevada, ele acaba transmitindo um pouquinho mais da sensação, né, da imperfeição do asfalto que a gente vai ter, ou se você estiver rodando, por exemplo, num piso de paralelepípedo, como a gente vai poder ver agora em seguida. Mas ele tem boas qualidades e bons atributos quando você precisa enfrentar algum tipo de obstáculo, por exemplo, como um quebra-molas, como uma faixa de pedestres elevada. Então eu vou fazer o seguinte, agora aqui na frente, nesse quebra-molas, olha só, vou passar aqui, ó, a quase 40 km por hora. Vejam como ele passou fácil, não bateu, não raspou, não deu fim de curso, passou muito longe disso, aliás. Passou com muita capacidade para transpor por esse tipo de obstáculo. Então, é um carro muito bom, muito prático para você utilizar dentro da cidade. E a outra função é o limitador de velocidade, aqui, ó, programado para ele não passar aqui dos 50 km por hora. E aí, olha só, tô a 45, tô apertando com o pé na meia carga, mais ainda, e ele não está andando. Só quando eu dou fim de curso, que aí ele passa da velocidade ali que eu presetei, porque talvez, né, entenda que a gente está numa situação de emergência e aí vai fazer essa alteração. Mas fica piscando ali no painel para te indicar que você está ultrapassando a velocidade, né, que você presetou. Outros equipamentos que são práticos, que facilitam a tua vida a bordo aqui do Kardian, é o ar-condicionado automático, que tem esse botão giratório que é muito fácil da gente poder manusear, e também o sistema de câmeras 360, não é 360 na verdade, mas esse sistema de câmeras que está posicionado aqui, em que eu tenho então uma câmera frontal, uma câmera traseira com a linha de guia dinâmica, inclusive, olha só, se eu tiver em marcha ré, e eu tenho sensor dianteiro e sensor traseiro aqui no Kardian, quando a gente estiver dirigindo com esse carro, né? Quando a gente não estiver em marcha ré, aí ele põe apenas a imagem da câmera. Mas aqui eu tenho câmera na lateral, tanto esquerda quanto direita, ou direita quanto esquerda, né? E aí com isso, ele vai te ajudar, por exemplo, a estacionar, a encostar numa guia de calçada de uma forma mais adequada, você vai conseguir utilizar. Rodando aqui no paralelepípedo, a gente tem um pouco mais da sensação, né, da percepção que a gente tem aqui em termos de um carro robusto, de um carro com uma suspensão bem calibrada, bem adequada para a gente poder circular dentro da cidade e para a gente poder fazer a utilização desse carro. Os modos de condução são 3, eu tenho mais Sense, que seria o normal e que vai se ajustando conforme a tua forma de condução. O modo econômico, que aí ele vai sempre deixar as marchas mais adiantadas, então a gente vai perceber o carro rodando ali com o giro no econômico, e também o modo Sport, em que aí ele vai mudar aqui o painel e vai aumentar o giro do motor, e vai deixar uma marcha mais atrasada para você rodar com o giro mais intenso, e aí o carro vai te entregar um pouco mais de desempenho. E quando você solta o pé no modo Sport, você já percebe o seguinte, ó, se você vai frear o carro, vai fazer uma parada, ó, ele vai reduzindo marchas exatamente, né, para poder já deixar o carro mais pronto, já fazendo também reduções da marcha. Isso não acontece com tanta sensação quando a gente está dirigindo esse carro no modo normal ou no modo econômico. E a questão que a gente tem aqui para esse modelo é exatamente um pouco dessa diferença. Olha a aceleração, ó, no modo Sport, ele empina a frente, acelera rápido e segura a marcha mais intensa. Mas quando eu passo ele aqui para o modo econômico, muda completamente. Olha só, vou diminuir aqui de novo, ó, e vou acelerar. Ó, percebam como o carro já fez uma aceleração um pouco mais lenta, né, mais gradual, mais progressiva, e não entregou tanto desempenho, nem ficou segurando a marcha mais atrasada para te dar mais desempenho. Então a gente tem, né, essa possibilidade de poder alterar um pouco aqui a condução do carro. E esse câmbio automatizado, ele tem uma capacidade de nos trazer, olha, uma troca imperceptível de marcha. A gente só vê ali a barrinha do contagiros baixando, porque o engate é muito preciso, é muito rápido,
e nos dá, inclusive, até uma sensação de quando a gente não percebe a troca de marcha, quase que se a gente estivesse rodando em um carro com um câmbio CVT, exatamente por não perceber essa diferenciação de troca. Mas a vantagem é que tão logo você demanda a torque do carro, vai arrancar com ele, vai exigir, ele faz uma troca muito instantânea. Dos câmbios que você não precisa mudar a marcha, talvez esse automatizado aqui seja o mais interessante, o mais ágil, o mais esperto e o mais gostoso de dirigir, em que você, como a própria fábrica diz, né, não tem tanta perda. Olha só, o carro acelerou, esticou, já está na terceira, quarta, olha só, em 2 toques aqui, né, numa aceleração muito rápida, o carro já fez a retomada e já conseguiu apressar as marchas. E aí fica sempre te mantendo ali entre 1.500, 2.000 rotações para que a gente possa rodar aqui no modo econômico dentro da cidade. No modo normal aí, no modo esporte, né, ele passa um pouquinho essa rotação, ele deixa uma marcha mais atrasada para que a gente possa manter o carro com mais disposição. Se era para ser uma aposta, já podemos dizer que com certeza vai ter sucesso, porque o carro anda bem, responde bem, se posiciona bem tanto no trânsito quanto mantém o motorista bem posicionado, uma boa posição de dirigir e um acerto dinâmico muito bom. E além disso, super econômico, com médias de 12,5 dentro da cidade até 16,5 na estrada. É assim o Renault Kardian, a aposta da Renault para os próximos anos, uma delas, né, a primeira aposta da Renault que chega no seu plano até 2027. Por conta disso, a gente tem aqui então essa opção de carro que está sendo trazida para cá para o Brasil. Tchau e até o próximo vídeo.